Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 20 de outubro de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um ataque russo contra a Ucrânia com 60 e poucos drones, mas que teve um ponto preocupante, atingiu uma mina aqui na região de Pavlograd, que parece que tem mineiros soterrados, tem problemas sérios na mina ali, vamos falar sobre isso, né? Os ucranianos, por sua vez, parece que fizeram um novo ataque em Orenburg, tá? Ou pelo menos alguma coisa deu errado em Orenburg, porque lembra, ontem foi atingida uma planta de processamento de gás aqui, e o fogo tinha sido extinto de ontem para hoje, só que hoje voltou a pegar fogo com muita intensidade a planta lá. Então das duas uma, ou a Ucrânia atacou de novo a planta em Orenburg, ou então alguma coisa deu errado lá, algum acidente, algum problema aconteceu na planta que ela voltou a pegar fogo em grande número lá, uma quantidade muito grande de incêndio aqui em Orenburg. Talvez os russos tenham tentado reiniciar a planta para... eles têm um problema com gás, né? O gás é muito importante nesse momento. Tentaram reiniciar a planta antes de concluir as operações, concluir as verificações todas, e mais alguma coisa falhou e acabou explodindo e pegando fogo por lá, né? Bom, na linha de frente continua a batalha muito forte aqui na região de Pokrovsk, os russos tentando infiltrar aqui na cidade. A batalha continua por aqui, fora isso, nenhuma grande mudança na linha de frente. E do ponto de vista diplomático, a gente tem algumas informações perturbadoras sobre o que teria sido o papo do Zelensky com o Trump lá na sexta-feira, né? Vocês lembram, a gente já sabia que o Trump quer que eles façam as pazes, e não sei o que lá, que acabe a guerra e coisa e tal. Mas parece que mais uma vez o Trump estava sugerindo que a Ucrânia deveria entregar o Donbás inteiro para o Putin, porque o Putin, né, senão o Putin vai destruir toda a Ucrânia e não sei o que lá, e não vai acontecer nada disso. A Ucrânia não vai entregar o Donbás, isso aí é o desespero russo, porque sabe que não aguenta essa guerra há mais muito tempo, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, o Retorno, Carmen Lúcia, Só para Tiraninhos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, só para completar, a gente encerrou no sábado a nossa rifa lá para ajudar o pessoal lá na Ucrânia, e agora se você clicar no link da rifa, você é levado à lista dos ganhadores, foi feito sorteio. Eu já falei os sorteados lá no nosso programa ao vivo, né, o Semana ao Vivo de ontem, né, o Milton Antônio ganhou aqui o relógio de parede do HIMARS, o Charles Eduard ganhou o cartão comemorativo do Mar Negro, Carlos Fiuza, selos do envelope das Forças Armadas Ucranianas, o Rodrigo ganhou selos comemorativos de reparo elétrico, a Vera ganhou o badge da 110 OMBR, o Washington ganhou o badge do FSB, o Máximo ganhou um badge da 115ª Brigada, o Adailton um badge da Ucrânia, o Anderson um badge da Lituânia e o Túlio um badge da SSO, as Forças Especiais Ucranianas, né? Então eu vou estar entrando em contato com as pessoas pelo número que elas cadastraram lá no site, né? Via texto, tá? Não ligo para ninguém não, mas via texto, eu mando o texto para o pessoal para pegar o endereço com vocês para mim poder mandar esses brindes para vocês, tá? Isso deve acontecer ao longo das próximas semanas, aí a gente vai concluir isso daí. Já mandei também o valor lá pro Alex Silva, lá a gente arrecadou um total de 50 mil reais, todas as rifas foram vendidas, o que dá 9.200 dólares, eu acabei arredondando para 10 mil dólares com o meu dinheiro e mandei para ele lá o dinheiro, já recebeu, já está tudo certo, ele falou que vai mandar em seguida um vídeo de agradecimento com o pessoal lá agradecendo a essa ajuda nossa, né? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que contribuiu nessa rifa, né? Bom, de ontem para hoje, a Rússia fez um ataque com 63 drones e mísseis, dos quais 38 drones foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Então teve 3 mísseis Iskander, foram 60 drones no total, e mais 3 mísseis Iskander. E, enfim, mais uma vez a maior parte foi derrubada pelos ucranianos, mas alguma coisa foi atingida, particularmente foi atingida uma mina ali na região de Pavlograd. Parece que tem mineiros soterrados, está uma operação de resgate complicada ali, né? É uma mina ativa ali na região que foi atingida por esses drones ucranianos, né? Muito triste isso. Bom, agora o Estado-Maior das Forças Ucranianas confirmou que na noite do dia 19 de outubro, ou seja, ontem, operações especiais ucranianas em coordenação com o grupo de resistência russo Black Spark
Isso é importante por quê? Porque grupo de resistência russo, esse pessoal está atuando dentro da Rússia mesmo? Pode ser, tá? Essa refinaria é muito longe. Lembra que essa refinaria que a gente está falando aqui, Orenburg, não é a primeira vez que são atingidos coisas, que na verdade não é uma refinaria, é uma planta de processamento de gás, né? Não é a primeira vez que é atingida coisa aqui, e há essa suspeita de que, na verdade, os drones não saem da Ucrânia até ali, que são drones lançados na própria Rússia. Então pode ser isso também. Esse grupo de resistência russo, Black Spark, estaria envolvido com isso, né? Foi atingida a planta de processamento de gás de Orenburg, a 1.500 quilômetros da Ucrânia. Explosões e fogo foram reportados na instalação, né? Então a gente já mostrou isso ontem, esse incêndio, mas aí a novidade é a seguinte: isso daqui, ó, é ontem, depois da coisa. Pegou fogo, os russos foram lá e conseguiram apagar o fogo, pelo menos o grosso do fogo foi apagado, ainda tinha muita fumaça aqui, mas o grosso do fogo tinha sido apagado. Só que agora, pela manhã, a gente vê de novo um grande incêndio de larga escala lá na planta de Orenburg, né? Então a dúvida é, será que foi um novo ataque ucraniano? Né? Pode ter sido um novo ataque ucraniano, principalmente se esse ataque é feito a partir do próprio território russo, né? Isso é perfeitamente possível que eles tenham feito um novo ataque agora. Ou então pode ter sido também um acidente, né? Os russos tentaram religar a planta, eles estão com pressa nesse negócio de processamento de gás. Gás é muito importante na Rússia no inverno, por conta do aquecimento das residências, né? O inverno lá faz muito frio, o pessoal consome muito gás. Essa planta de processamento russa, ela fica ali bem na fronteira com o Cazaquistão, e ela processa o gás que vem dos campos no Cazaquistão, né? Então, ontem a gente viu que o governo do Cazaquistão afirmou que os gasodutos estão fechados, não está indo gás para lá, mas pode ser que eles tentaram ligar hoje a planta e aí deu chabu, pegou mais fogo ainda, o que é uma ótima notícia. Esse tipo de coisa significa que o dano é muito mais severo do que tinha antes, né? Aqui, ó, mostra mais uma vez aqui o grande incêndio. Aqui está dizendo que ela continua a queimar como ontem, né? A verdade é o seguinte: tinham apagado o incêndio, pelo menos assim, não estava um incêndio tão grande, podia ter incêndios pequenos ali ainda, mas o incêndio grande, o principal, tinha sido controlado ontem. Isso aqui é um novo incêndio, isso aqui é uma nova explosão, que de novo, aqui ó, outra visão também, agora cedo aqui, ó, mais da planta de processamento de gás de Orenburg, uma grande coluna de fumaça e um incêndio aberto aqui. Então, de novo, não sei se os ucranianos atingiram novamente essa região com drones ou se foi um acidente ali, tentaram religar a coisa e deu chabu e não sei o que houve, né? Aqui ó, tá o pessoal comentando no Telegram russo lá, depois de um possível incidente, especialistas foram mandados para a planta de gás de Orenburg. Ou seja, isso aqui a gente está falando do outro dia, já é o dia de hoje, né? O propósito da visita é esclarecer informações. Está reportado que há unidades de... está reportado que unidades de combate a incêndio não foram enviadas para o local. Nenhuma informação foi recebida da planta também. Então o pessoal está dizendo aqui basicamente que está no escuro, não sabe o que está acontecendo. Assim, não estão sabendo ainda dessa explosão, né? Ou estão sabendo da explosão, mas não sabem ainda o que originou a explosão. Se foi um novo ataque ucraniano ou se foi algum acidente na planta ali, né? Bom, aqui a gente tem também uma nova mensagem, aqui de novo. O que é de novo? Mais um ataque na subestação de Veszkaim. Vocês lembram que ontem a gente falou, na verdade foi na sexta-feira que teve um grande ataque na subestação de Veszkaim. É uma subestação elétrica muito grande, né? E aí o pessoal falando, de novo, porque né, já teve poucos dias atrás, né? E segundo o pessoal está dizendo que sim, foi novamente aqui, ó. Um novo ataque na subestação de Veszkaim foi prevenido. Os russos sempre usam essa linguagem, tá? Foi prevenido porque todos os drones foram derrubados, mas os destroços dos drones causaram algum problema na subestação, né? Por questões de segurança, é proibido distribuir vídeos ou fotografias dos drones na internet, incluindo destroços, bem como o trabalho da defesa antiaérea. No momento, o risco não existe. Então, ou seja, foi de novo um outro ataque nessa subestação ali de ontem para hoje, né? Aqui tem essa conversa aqui do pessoal, que também está aqui, ó, o segundo ataque à subestação de Veszkaim, ou essa notícia é velha? Foi essa noite, é o segundo ataque, foi um segundo ataque, né? Se a linha de 500 kW estiver operacional, as forças de defesa aérea começaram a melhorar. Essa estação é algo pequeno comparado com uma linha de energética estratégica, né? Ou seja, o que eles estão dizendo é que a linha está em perigo, está sendo atacada, né?
Mas a gente tem a confirmação aqui na outra mensagem que sim, aqui, ó, como assim não há violações? As pessoas ainda estão sem eletricidade. Ou seja, o pessoal dizendo, não, que se conseguiram preservar a linha não tem problema, não conseguiram porque as pessoas estão sem eletricidade, né? Também parece que publicar a verdade é proibido. Ah, sim, não pode falar a verdade. E daí, se não há luz, o principal é pintar um quadro bonito. De novo, onde? Pois é, o pessoal está falando aqui, isso aqui é comentário dos próprios russos lá na região, ou seja, aparentemente sim, além do ataque de novo na planta de processamento de gás ou acidente ali, teve também um ataque de novo na subestação elétrica Veshkaim ali na Rússia. Essa subestação é daquelas subestações que abastecem Moscou, que vão da região de produção de energia elétrica para Moscou. Os ucranianos estão fazendo esses ataques já com alguma frequência, né? Bom, os ucranianos também fizeram um ataque num radar lá em Jankoy, na Crimeia, de ontem para hoje. É um radar que foi feito especificamente para detectar drones pequenos, e parece que não funcionou muito não, porque um drone pequeno atingiu exatamente o radar aqui, essa coisa aqui que foi atingida pelo drone, né? Bom, a situação em Pokrovsk está bastante complicada para os civis, né? Os ucranianos já tinham ordenado a evacuação dos civis de Pokrovsk, mas a verdade é que muita gente ainda está por lá, né? E os russos estão atirando contra civis na cidade. Essa foto aqui mostra um homem carregando uma mulher, parece que ela sofreu tiro nas pernas, ela se arrastou ao longo da rua até que ele encontrou ela e está carregando ela para longe da região ali. A imagem foi capturada por um drone e compartilhada por soldados ucranianos, né? Ou seja, está aqui o pessoal caído, aqui a mulher caída aqui do lado e outras pessoas mortas também ali na região de Pokrovsk com a infiltração russa, né? E, bom, os ucranianos descobriram um grupo de sabotagem russo ali na central Pokrovsk, na estação de trem de Pokrovsk. Um grupo de sabotagem russo infiltrou na central de Pokrovsk, né, na estação central ali, e matou vários civis ali próximos da estação de trem. E as forças ucranianas descobriram e eliminaram eles, e assim, que estavam escondidos ali no prédio. A defesa da cidade foi reforçada nos últimos dias. 14 infiltrados russos foram neutralizados no total, né? Então continua muito forte essa questão aqui em Pokrovsk. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Pokrovsk, os russos estão tentando avançar aqui, não mudou nada de ontem para hoje, mas os ucranianos estão tentando cortar aqui o suprimento dos russos que estão na cidade e fazer um trabalho de limpeza da cidade aqui para tirar os russos que ficaram aqui dentro da cidade, né? Então a situação é preocupante, não tenha dúvida, mas ainda está sob controle dos ucranianos isso daqui, né? Mais coisas na linha de frente, aqui na região de Lima, por enquanto só infiltrações também, não tem mudança posicional aqui em Lima, mas também é preocupante isso. Finalmente aqui em Novopavlivka, um pouco mais abaixo ali de Pokrovsk, nenhuma mudança por aqui. Em Velika Novosilka também nenhuma mudança por aqui, né? Os russos estão também falando que estão fazendo um avanço em Kherson. Os russos disseram que fizeram um avanço em Kherson, que estão entrando aqui na cidade, que atravessaram para a margem direita do rio e estão avançando na cidade aqui, o que é mentira, tá? O que é falso isso daqui. Na verdade, foi uma das coisas que foi usada pelo Witkoff e o Trump para tentar convencer o Zelensky a entregar o Donbás, né? É lógico que isso não vai acontecer, não tem nenhuma chance disso acontecer, mas foi mais uma forma que os russos estão tentando dizer que não, que a gente já está ganhando tudo, todo esse esforço que eles estão fazendo agora, esse desespero é justamente para tentar forçar essa negociação, mas não vão conseguir que isso aconteça, né? Eles sabem que não conseguem avançar ali. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala que o Putin novamente pediu a demanda para a Ucrânia ceder todo o Donetsk como condição para parar a guerra e sugeriu que a Rússia estaria disposta a entregar partes do sudeste da Ucrânia, né? E aí, que partes seriam essas? A gente não sabe o que foi oferecido. Não deixa de ser um avanço, porque, de certa forma, até aqui não se oferecia nada, né? Pelo menos estão cedendo partes. O meu temor é que essas partes de Zaporizhia e de Kherson que eles estão querendo ceder são justamente as partes que não estão ocupadas, ou seja, vão dizer assim, não, que a gente deixa a Ucrânia ficar com essa área aqui, que já está controlada pela Ucrânia, e também deixa a Ucrânia ficar com essa área aqui, que já está controlada pela Ucrânia, em troca da Ucrânia ceder. Não, pô, isso não faz sentido, né? Que negócio é esse? Então você declara que uma parte do território do outro país é seu, unilateralmente, e agora exige que eu aceito ceder isso se o outro lado ceder. Não, isso não tem lógica nenhuma, né?
Mas aparentemente foi exatamente isso que aconteceu, tá? O Putin demandou que a Ucrânia entregue território numa chamada com o Trump, e aqui, ó, Putin reportadamente disse que estaria disposto a retornar partes ocupadas de Zaporizhia e Kherson para a Ucrânia em troca do controle completo sobre Donetsk, de acordo com o Washington Post. Agora, não sei se é toda Zaporizhia e todo Kherson. Pode ser que seja toda Zaporizhia e todo Kherson, mas o que eles estão dizendo aqui é que assim, em troca de Donbás, os ucranianos não vão aceitar esse tipo de coisa, né? Ainda mais porque os russos estão perdendo a guerra, então não faz sentido aceitar esse tipo de coisa. Na verdade, aqui está no Washington Post, mas quem vazou a informação originalmente, quem deu esse furo foi o Financial Times. Mas eu digo para vocês uma coisa, lembra que isso aqui também pode ser propaganda russa, tá? O Trump nega, o Trump diz que não teve nada disso em discussão. Aqui, ó, mas vamos ver o que diz aqui o Financial Times, né? O Trump pediu que o Zelensky aceitasse os termos da Rússia para terminar a guerra numa reunião volátil na Casa Branca na sexta-feira, avisando que o Putin iria destruir a Ucrânia se ele não concordasse. O Putin está tentando destruir a Ucrânia desde de fevereiro de 2022, não consegue, né? O encontro entre o presidente americano e o ucraniano descendeu em vários momentos, né, degringolou em vários momentos em briga de gritos, né, com Trump xingando o tempo todo, dizem pessoas familiares com o assunto. Eles incluíram que o presidente americano botou mapas na frente da linha de frente na Ucrânia e insistiu que Zelensky entregasse todo o Donbás para o Putin e repetidamente repetiu propaganda russa que o líder russo falou durante a chamada, né? Toda aquela história, não porque o Rurik, o príncipe Rurik de não sei que lá, fez não sei que lá e coisa e tal. Outra coisa que diz que o Witkoff falou que aquela região da Ucrânia fala russo mesmo. O que tem a ver? Pô? Os Estados Unidos vão voltar para a Inglaterra, é isso? Porque todo mundo fala inglês nos Estados Unidos. Vocês vão voltar para a Inglaterra, é isso? Porra, que lógica isso. Porque fala russo, então é da Rússia. Que coisa é essa, né? Apesar de Trump depois dizer que queria congelar nas linhas de frentes atuais, o encontro parece que estava mostrando uma mudança na posição do Trump, querendo endossar as demandas do Putin, né? O encontro entre o Trump e o Zelensky foi fechado, não foi publicado, mas como eu falei para vocês, a gente já tinha essa informação de que não foi muito bom o encontro não, que o Trump voltou atrás de novo, voltou para voltar atrás de novo. Durante o encontro de sexta-feira, Trump parece ter adotado muitos dos pontos dos argumentos do Trump verbatim, mesmo aqueles que contradizem seus próprios recentes declarações sobre as fraquezas russas, né? Não, dizendo que a Rússia vai ganhar a guerra, que é inevitável, coisa e tal. Tem um outro ponto que é importante notar aqui. Além disso aqui poder ser propaganda russa, isso aqui pode ser propaganda democrata, tá? Ou seja, o pessoal dos democratas estão muito chateados com o Trump, eles sabem que o apoio à Ucrânia dentro dos Estados Unidos é muito grande, então isso daqui também pode ser propaganda democrata, preciso tomar cuidado com isso, né? Vamos ver o resultado final dessa história, né? Em um determinado ponto do encontro, o presidente americano colocou mapas da Ucrânia do campo de batalha ao lado, e um oficial familiar com o encontro disse, de acordo com o mapa, o Trump estava doente de ver o mapa da linha de frente da Ucrânia de novo, ou seja, não quer mais ver isso, né? A linha vermelha, eu nem sei mais onde é que ela está, eu nunca teve ali antes, né? Enfim, o Trump não está acompanhando a guerra da Ucrânia, a verdade é essa, né? Trump também disse que a economia russa está indo muito bem, disse um oficial e coisa e tal, o que é falso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, de novo, isso daqui eu não sei se é o Trump forçando a barra para tentar chegar numa negociação de paz, igual ele forçou a barra com o Netanyahu, ou seja, o Trump talvez seja animado com a paz que ele conseguiu lá entre o Netanyahu e o Hamas, e está achando que vai conseguir de novo na Ucrânia. E não vai conseguir isso na Ucrânia. Não vai, porque a situação é muito diferente da situação entre Israel e o Hamas ali, né? Aqui estão algumas das frases que a gente viu ali. Uma fonte separada negou que o Trump tenha dito que a Ucrânia seria destruída. Ou seja, o próprio Trump falou que não teve nada disso. Isso aqui é tudo mentira. E eu não descarto, tá? Isso aqui pode ser, de fato, propaganda democrata. A gente não sabe. Não tem nenhuma informação disso daí. Aqui, ó. Trump pediu que o Zelensky aceitasse os termos da Rússia para terminar a guerra num encontro volátil. Lá. Diz que ele iria destruir a Ucrânia se não concordasse. Não sei, né? Acho que não. Os líderes europeus, como por exemplo Donald Tusk, diz que ninguém pode pressionar o Zelensky em concessões territoriais. Nós precisamos pressionar a Rússia
e para terminar a agressão dela, e esse negócio de concordar com o agressor nunca levou a uma paz permanente. Esse negócio de concordar com o agressor é sempre uma roubada, né? O Zelensky, não vai haver recuo em Donbás. A posição da Ucrânia está sem alterações. Ele avisou que Trump está dando a Putin uma segunda chance e que a Ucrânia está lutando com um exército muito mais forte e que a guerra não será terminada rapidamente. Então é isso daí, né? Por outro lado, ele disse que nós estamos perto da possibilidade de terminar essa guerra com focos em territórios. A Rússia pode parar seus avanços, os Estados Unidos vê espaço para melhorar a entrega de armas. O Trump segurou os Tokamak, mas se forem entregues, a Europa pode seguir com o Taurus. A Ucrânia está próxima à linha para os Patriots e suportados pelos ativos russos congelados. Um grande acordo de drones e gás, importações de gás estão também acontecendo. Então o Zelensky não está tendo uma notícia, não está com uma visão tão negativa assim desse encontro. Por isso que eu acho que talvez essa declaração aqui do Financial Times, que outros jornais repercutiram, tenha sido propaganda democrata, né? Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Aqui, o Trump negou que tenha dito para o Zelensky entregar Donbás. Nunca discutimos isso. Ele disse, adicionando que os Estados Unidos acreditam que ambos os lados deveriam parar a guerra na fronteira, na linha de frente atual. Todo o resto é muito complicado. Parem agora, vão para casa e parem de matar pessoas. É como se fosse fácil. Como ir para casa? Se a Rússia for para casa, que resolve o problema. É só sair da Ucrânia, realmente resolve o problema completamente. Mas o que ele está querendo não é isso. Ele está querendo entregar parte da Ucrânia para a Rússia. É um absurdo, né? De novo, o Trump está querendo dar mais uma chance porque ficou empolgado, porque conseguiu resolver a questão lá do Hamas e do Israel, que eu nem sei se conseguiu resolver mesmo, né? Porque continua. Ontem a gente falou que teve ainda ações ali, né? Mas vamos ver, né? Agora, o ponto, por que talvez seja propaganda democrata também? Pesquisas de opinião mostram que 73% dos republicanos e 72% dos democratas apoiam armar a Ucrânia mais ainda e sancionar a Rússia. Ou seja, se havia alguma dúvida sobre o apoio da Ucrânia nessa guerra, o apoio dos Estados Unidos na Ucrânia nessa guerra, não tem mais. O povo americano é totalmente favorável à Ucrânia e o Trump sabe que não tem alternativa nessa história, né? O Arthur Harry, que é da Estônia, né, é um especialista da Estônia, está falando aqui que parece que essas conversas entre Trump e Putin e Zelensky podem terminar em outra deadlock, né, outra trava, né? Dessa vez o Putin amenizou as suas demandas para entregar território, dizendo que ele poderia devolver a região de Zaporizhia, na troca pelo cessar-fogo e o controle do resto de Donetsk. Agora, de novo, não está claro se entregar a região de Zaporizhia significa entregar toda a região de Zaporizhia, porque repara, tudo isso aqui é Zaporizhia, Berdiansk é Zaporizhia, Melitopol é Zaporizhia, tudo isso aqui é Zaporizhia. Ou se o Putin está dizendo que vai entregar, entre aspas, entregar essa área aqui que ainda não foi ocupada, que não tem nada para entregar, porque não foi ocupada, não tem nada para entregar aqui, né? Mas você sabe como é que é a retórica do Putin, né? Ele pode ter dito exatamente isso, né? Em troca do cessar-fogo e controle sobre o resto do Donbás, né? O Putin está mais uma vez querendo que o Trump ganhe essa guerra para ele. E lembrando que é lógico que se ele tomar o Donbás, isso só vai facilitar ele para um próximo ataque, né? Como ele diz aqui, a Rússia está machucada porque não consegue avançar aqui em Pokrovsk, não está conseguindo avançar aqui, e daí está querendo recuar, ou parar a guerra para conseguir se recompor e preparar para a próxima etapa. Esse negócio de tentar agradar o Putin não vai resultar em nada, né? E mais uma coisa engraçada é você ver que na televisão russa o Trump é tratado como uma piada, né? Justamente porque é aquilo que a gente fala, sempre que o Trump tenta fazer esse papel de mediador e coisa e tal, ele é visto como fraco pelos russos. Não tem essa história. Ali a Rússia só vai ceder se ela for forçada a ceder. Então a única alternativa que o Trump tem é fornecer armas para a Ucrânia para acabar essa guerra, né? A gente falou ontem sobre os problemas do orçamento para o ano que vem lá na Rússia e tem mais mensagens aqui também falando sobre a resiliente economia da Rússia. Não é nada disso de resiliente, não tem nada de resiliente nessa história, né? Os gastos de guerra da Rússia em 2024 são estimados em 149 bilhões de dólares, né? Ou 7,1% do GDP da Rússia e 19% de todo o gasto do governo, né? E o pessoal está reparando que o orçamento da Rússia se tornou cada vez mais opaco. A Rússia esconde informações porque a situação está cada vez mais complicada, né? 14% do GDP dedicado ao gasto militar é próximo do que os soviéticos gastaram durante a guerra do Afeganistão.
e em 1980, por exemplo, né? E naquela época, vocês lembram, não terminou bem para a Rússia, né? Ele menciona aqui ó, que o setor de defesa, o principal recurso que ele ganha nessa história é justamente do governo russo, o governo russo comprando armas, né? Se a guerra acabar imediatamente e as sanções continuarem no lugar, essas empresas vão quebrar todas, porque elas pegaram grandes empréstimos para crescer de tamanho e poder produzir mais para a guerra. Vai acabar a guerra, não vai ter mais para quem vender isso daí, e vai ter problemas certamente com relação a essas empresas, né? Enfim, o pessoal está dizendo aqui da grande preocupação sobre o gasto e do crédito nessa guerra. Repara que aqui ó, foi o momento em que a Rússia entrou em economia de guerra, que foi no meio de 2022, depois que perder Kherson e perder Kharkiv, a Rússia entrou em economia de guerra. E aí, meu amigo, olha só a dívida das empresas aqui chegando a 19,4% do GDP em termos de dívida, né? Ou seja, uma situação catastrófica, muito pior, no final das contas, do que se pode, que o pessoal está falando, né? E aqui, ó, a Rússia está chegando perto de um default. Em setembro, 16,3% do orçamento federal foi gasto simplesmente em pagar juros da dívida na forma de bonds, né? Repara que isso é mais do que o que está sendo gasto com a guerra, né? E isso é 50% a mais do que em 2024. Aumentou em muito esse custo da dívida. E o custo dessa dívida está crescendo cada vez mais. O Putin queria baixar a taxa de juros lá. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né? Ia baixar a taxa de juros, mas não consegue. Porque se baixar a taxa de juros, ninguém quer emprestar dinheiro para a Rússia. Então, isso muito em breve vai gerar um problema sério para os russos na economia russa. Por isso que o Putin quer tanto fazer essas coisas, né? E além de faltar gasolina, está faltando água também. Aqui esse post aqui está falando que em várias regiões ali do Donbás e da Crimeia estão faltando água devido à guerra, né? Ou seja, falta gasolina, a gente já tem falado aqui, está faltando gasolina em um monte de lugar. Isso é mais uma crise da Rússia, né? Outra coisa curiosa, tem esse vídeo aqui da Report from Ukraine, né? RFU News aqui, falando sobre os vários movimentos separatistas dentro da Rússia que têm se tornado ativos recentemente, né? É lógico, a gente não tem ainda nenhuma guerra aberta ali, mas a gente tem várias iniciativas de movimentos separatistas dentro da Rússia aqui que têm começado a crescer por conta disso, já avisando que realmente, né, essa guerra vai acabar e o Putin está em maus lençóis no final das contas. Nessa discussão também teve a discussão da compra de 25 sistemas Patriot para a Ucrânia, entregue ao longo dos próximos anos, né? É uma boa coisa, realmente a Ucrânia precisa de mais Patriots, né? Uma coisa muito positiva, né? E outra coisa importante, os países da Europa concordaram em parar de importar gás russo no final de 2027. Eu acho que devia ter parado de importar gás russo há muito mais tempo, mas enfim, tomara que isso aqui realmente fique, né? Duas observações finais importantes aqui. Cada vez mais cubanos estão lutando lá na Rússia e substituindo os norte-coreanos que estão saindo de lá. Os norte-coreanos têm diminuído o número de cubanos tem crescido, tá? Isso é uma coisa meio preocupante, tá? Porque você vai ter um monte de cubanos com experiência de guerra aqui na América Latina depois dessa guerra. Isso não é uma coisa boa, não. E também a Rússia voltou ao topo de vistos Gold em Portugal, né? Vistos Gold são aqueles vistos que você compra para se tornar residente de um país, se tornar cidadão de um país, geralmente são caros pra caramba, e parece, depois de ter sido suspensa depois da invasão da Ucrânia, a atribuição de vistos Gold em Portugal foi retomada em 2024 e bateu um máximo ao chegar a 248 milionários russos querendo cidadania portuguesa para fugir da Rússia. Isso indica mais uma vez o problema da Rússia, mas também é um problema para Portugal. Vai ter um monte de russo em Portugal aí, o que é problemático. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.